dar início, essa noite, ao nosso segundo dia do Congresso Nacional, Congresso Amazônico de Direito Constitucional. Daremos início à atividade inicial com a mesa redonda, né, e, posteriormente, os professores vão falar sobre o tema de hoje. Gostaria de chamar para compor a mesa o professor doutorando, professor Renato Fernandes Caetano, coordenador do curso de Filosofia da Faculdade Católica. Professor doutor Carlos Frederico Marés de Souza Filho. Doutor Raimundo Nonato Pereira da Silva. E a professora mestre Marta Luísa Salib. Dr. Carlos Frederico Marés de Souza Filho possui graduação em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é mestre e doutor pela Universidade Federal do Paraná, é professor titular de Direito Agrário Socioambiental no Programa de Mestrado e Doutorado da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, ocupou a presidência da FUNAI, foi procurador do Estado do Paraná entre os anos de 1981 e 2015, é ex-procurador-geral do INCRA, é membro da diretoria de Associação Brasileira de Professores de Direito Ambiental desde 2012 e tem sido advogado dos povos indígenas desde o ano de 1980. O professor doutor Raimundo Nonato Pereira da Silva possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade Federal do Amazonas, tem especialização em Sociologia pela Universidade Federal do Amazonas, é mestre em Antropologia Social pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutor em Ciência Política pela UFGS. Atualmente, é professor titular da Universidade Federal do Amazonas, tem experiência na área de Antropologia, Sociologia e Ciência Política, com ênfase em Antropologia e Ciência Política, atuando principalmente nos seguintes temas: cidade, fronteiras sociais, índios e em contexto urbano, movimento indígena, políticas públicas, território, territorialidades sociais, educação indígena, Estado e poder, cultura política. É diretor do Instituto de Ciências Humanas e Letras da Universidade Federal do Amazonas. Professora mestre Marta Luísa Salib é advogada em Direito Ambiental e Constitucional, coordenadora do Departamento de Direito Ambiental do Escritório Depelau Advogados Associados, mestre em Direito, Relações Internacionais e Desenvolvimento pela PUC de Goiás, pós-graduada em Gestão Empresarial pela Fundação Getúlio Vargas, do Rio de Janeiro, pós-graduada em Direito Civil e Direito Administrativo pela Universidade Anhanguera, graduada em Direito pela PUC, graduada em Relações Internacionais pela PUC, docente em Direito Ambiental Constitucional, Introdução ao Estudo de Direito e Trabalho de Conclusão de Curso da Faculdade Católica de Rondônia e docente em Direito Constitucional, Internacional e Ambiental na Unirom. Palestrante na área de treinamentos empresariais e cursos jurídicos, autora do livro Contratos e a Tutela do Consumidor Brasileiro no Comércio Eletrônico Internacional. Agora eu passo a palavra ao mediador da mesa, professor Renato Caetano. Obrigado, Rosana. Boa noite a todos e todas.
Grande alegria a gente dar continuidade à nossa segunda noite de atividades do segundo Congresso Amazônico de Direito Constitucional. É bem grande o nome, tem que pegar uma cola, né? Estado, Desenvolvimento, Meio Ambiente e Povos e Comunidades Tradicionais. Já tivemos uma manhã com a mesa redonda também, brilhante, bastante debate. Na parte da tarde tivemos os grupos de trabalho com partilha de reflexões, de trabalhos de pesquisa, de graduandos, estou fazendo especialização, mestrandos e doutorandos, né, compartilhando e conversando com alguns, um momento muito rico em todos os grupos de trabalho. E damos sequência hoje, na nossa noite, com mais uma atividade que muito me honra estar mediando essa atividade, porque no meu projeto de doutorado, uma das primeiras citações do meu projeto, que consegui entrar no doutorado em Antropologia Social da UFAM, é do professor Carlos Frederic Marés, que hoje compartilha esta mesa com ele. Muito me honra, professor. Eu acho que uma das primeiras ideias do projeto é uma citação de um livro do senhor, O Renascer dos Povos Indígenas, e com isso estou fazendo doutorado há 2 anos em Antropologia Social na UFAM. Acho que convenci com essa breve citação logo de início, já convenci um pouco os membros avaliadores da banca naquela ocasião. Na sequência, também muito me honra a presença do professor Raimundo Nonato, foi meu professor no curso de Antropologia, Teoria Antropológica 1, tivemos o prazer de compartilhar algumas terças-feiras lá em Manaus, e atualmente, né, é meu orientador, desde o ano passado, do projeto de tese que eu venho desenvolvendo junto à comunidade ribeirinha de São Carlos, aqui no Baixo Madeira, pesquisa que está em processo de andamento, e espero até final de 2019, né, professor, fazer a defesa da tese. Então, muito me honra estar ladeado por esses 2 grandes professores, e também professora, colega Marta Luiza, que trabalha conosco na Faculdade Católica, e também a gente tem partilhado algumas ideias, algumas atividades. Sem mais delongas, a gente dá sequência, então, à nossa noite. Os palestrantes terão de 30 a 40 minutos para as suas falas, e ao final das 3 falas, a gente retoma com a abertura de algumas perguntas, e aí vamos pedir já desde então que formalizem as suas perguntas, escrevam elas, para que a pergunta seja o mais objetivo possível, para que possamos ouvir esses professores que compõem a mesa e possamos, então, abrilhantar mais a nossa noite. Então, não se delongar muito nas perguntas, já preparem previamente o texto durante as falas, e aí a gente faz a pergunta de maneira rápida, concisa e objetiva, para que possamos ouvir bem os nossos palestrantes de hoje. Então, passo a palavra ao professor Dr. Carlos Frederic Marés para a sua fala. Boa noite. Eu tenho a satisfação de estar aqui de novo nesse auditório, um dia depois de já ter falado. Alguns de vocês devem estar se perguntando, será que ainda tem mais para falar? Já falou tanto ontem, agora ainda vem aqui, ainda vai insistir mais meia hora. Mas, enfim, vou tentar repetir o que eu disse ontem, porque ontem eu esgotei tudo que eu sabia. Já não sei mais nada. Então, e para repetir, eu vou dizer com outras palavras. A nossa mesa redonda se chama Socioambientalismo, Meio Ambiente e Povos e Comunidades Tradicionais. Eu aprendi há muitos anos atrás que quando a gente ia fazer uma palestra, a gente tinha que primeiro conceituar o título, dizer o que era do que era que a gente estava falando. Hoje em dia não se usa mais isso, não, né? Hoje em dia a gente vai desenvolvendo o tema sem precisar conceituar o título. Mas esta mesa, especialmente, eu fiquei incitado a dizer do título. E começar pelo socioambientalismo. O socioambientalismo, ou a questão socioambiental, ou a palavra socioambiental, é uma palavra hoje que está na boca do povo. É dita. Não é novidade. Entretanto, eu sempre fico pensando que o conceito de socioambientalismo, especialmente do ponto de vista jurídico, ele é um conceito não tão simples e não exatamente compreendido em toda sua dimensão por todos. Então, eu vou começar a minha explanação tentando falar sobre o que é o socioambientalismo, o que é a questão ambiental, ou como surge na nossa sociedade isso que é a questão ambiental. E, para isso, eu me valho, evidentemente, daquilo que eu falava ontem a respeito da expulsão
da sociedade moderna, da natureza e dos povos, deixando um pouco as mulheres de lado. Na década de 70, o mundo, os países, as nações, ou o nome que vocês queiram dizer, acordam uma bela manhã, preocupados com acontecimentos que já vinham ocorrendo e que demonstravam que a natureza estava em perigo. Havia risco para a natureza. Esse risco para a natureza já estava sendo dito, contado, desde o século XIX. Mas é na década de 70 que as Nações Unidas, ou seja, os países ligados às Nações Unidas, se dão conta de que estamos em risco. E, ao se darem conta que estão em risco, começam, a partir da Conferência de Estocolmo, a propagar ideias de que é necessário tomar medidas. Tomar medidas para a proteção ambiental. E, nesse conjunto de proteção, de medidas, normatividade, etc., reafirma, curiosamente, a ideia de que os seres humanos são separados da natureza. Portanto, a questão ambiental, quando surge no mundo como questão, surge pelo viés que a modernidade já tinha colocado. Nós, humanos, somos separados da natureza, só que a nova perspectiva é que estamos causando males à natureza. E que, portanto, a natureza está sofrendo, precisa ser protegida, etc., porque nós, humanos, somos nefastos. E nunca disseram isso. Não tiveram coragem de dizer que a gente era nefasto, mas depois algumas teorias ambientais começam a surgir nessa perspectiva de que nós éramos nefastos, que o ser humano é ruim, que o ser humano atrapalha a natureza. Pois bem, ao mesmo tempo, isso é uma coisa que surge principalmente na Europa, nos Estados Unidos, surgem teorias ambientalistas de desconsideração do ser humano. E, na América Latina, porém, os povos que estavam aqui, esses que hoje nós chamamos de povos, e que está aqui chamado de povos e comunidades tradicionais, depois eu vou falar um pouco deles mesmo, começam a se dar conta de que o outro lado, ou seja, a sociedade moderna, capitalista, tinha se dado conta de que tinha um problema ambiental. E que esse problema ambiental se chamava um problema da natureza destruída. E se deram conta, eles, os tradicionais, de que a sua perspectiva, quando estavam reclamando seus direitos de existir e de estar num território, estava incluída a natureza. Porque eles, nas suas concepções, nunca se separaram da natureza, nunca acharam que a natureza era separada dos seres humanos. Ao contrário, sempre consideraram que os seres humanos fazem parte da natureza. Não só recebem da natureza a carga de conhecimento que transforma em cultura, como, por sua carga de conhecimento, age sobre a natureza, modificando-a. Portanto, essa relação de interação entre a natureza e os povos era uma coisa que fazia parte do seu viver. Portanto, aos poucos e lentamente, os povos, que daqui a pouco eu vou falar deles, da América Latina, começam a entender que o fenômeno que estava sendo dito de natureza era um fenômeno que eles também defendiam, mas que nunca esteve em seus ideários. Por quê? Porque não havia separação. Quando eles diziam, eu quero território, eles diziam, eu quero um território com tudo que tem dentro. E o que é que tudo que tem dentro? Tudo que tem dentro é árvore, planta, bicho, pedra e gente. É isso que tem dentro do território. Então, a reclamação, a perspectiva era essa luta. E nunca tinham se dado conta dessa divisão que os outros nós, sociedade branca, sociedade hegemônica, sociedade moderna, sociedade capitalista, tinha do mundo, com a separação da natureza, etc., etc. Por isso, quando
em 1981, sai no Brasil uma lei chamada Lei de Política Nacional do Meio Ambiente. Ela sai com um viés, uma carga, um peso ambientalista. Mas a luta dos indígenas já existia. E então, um grupo de pessoas, de pensadores, começam a refletir sobre a questão assim chamada ambiental, a partir da lógica principalmente indígena. Pensadores modernos, não pensadores indígenas. Os pensadores indígenas também já estavam pensando, mas já pensavam com mais facilidade. Os pensadores modernos, e principalmente uma corrente da antropologia, e da antropologia que trabalhava com povos indígenas desse momento, que cria uma ideia de uma coisa que atendeu pelo nome de antropologia urgente, que era antropologia porque essa destruição desarvorada da natureza era também a destruição dos povos. E, portanto, a antropologia era urgente no sentido de resgatar estas culturas e, a partir daí, ainda muito confusamente, mas começa a aparecer isso mais claramente, a partir do resgate das culturas indígenas, a proteção da natureza. Portanto, a questão socioambiental não nasce do problema ambiental que nós, sociedade moderna, criamos, mas nasce da compreensão, da consciência de que os povos tradicionais são povos simbióticos com a natureza, estão juntos com a natureza e, quando defendem os seus territórios com tudo que tem dentro. Portanto, e nesse momento, exatamente na década de 80, começa a surgir, então, a ideia de que essa defesa indígena, e naquele momento você falava de indígena, não se falava de povos tradicionais, que eu já me vou referir a esse assunto, indígena, portanto, era a defesa também da natureza. Portanto, nesse momento surge o socioambientalismo. Surge a ideia socioambiental. Então, eu repito para deixar claro, o socioambientalismo nasce de uma concepção de proteção das gentes e não da natureza. Por quê? Porque nessa concepção, ao se proteger as gentes e os modos de vida e as culturas dessas gentes, se protege ipso facto a natureza que necessitam para manter a cultura. Portanto, o socioambientalismo é um fenômeno que surge com forte razão chamada ambiental, portanto, depois da Convenção de Estocolmo, etc., mas surge a partir das concepções e reivindicações dos povos indígenas que estão na América Latina se organizando em defesa de sua cultura e território. Pois bem, parou ali, você que parou meu relógio? Então, agora eu ganhei uns tempinhos ali também. Não, é que parou meu cronômetro aqui, eu falei um tempinho aí grátis, então. A Marta fica me controlando aqui do lado. Muito bem. Então, entendido o que é esse fenômeno socioambientalismo, ele vira uma questão e essas gentes que trabalhavam com os índios e os próprios índios chamam os ambientalistas naturalistas para uma discussão e dizem assim, vamos, olha, a nossa discussão é a mesma. Alguns aceitam, outros não aceitam. Então, fica os defensores da questão ambiental, da proteção ambiental, alguns entendem a questão social e alguns não. Portanto, fica uma corrente grande, extensa, de ambientalistas que não entendem a questão social, que acham que todas as gentes, e essa é a diferença, que todas as gentes são maléficas para o ambiente ou para a natureza, e não só o modo de vida ocidental, moderno, capitalista. Ao dizer isso, evidentemente, ao dizer que todas as gentes são más para a natureza,
passam a considerar que a natureza só pode ser protegida se não tiver gente dentro. E essa é uma concepção muito clara, por exemplo, até hoje, existente no Instituto Chico Mendes de Biodiversidade, que eu digo sempre que é uma ironia terem colocado o nome de Chico Mendes, porque não era um indígena, mas era um dos primeiros não indígenas a entender que a floresta só se guarda com gente, que a proteção da natureza precisa das gentes que nela convivem. E botam o nome dele para um instituto que nega a presença humana nas áreas de proteção. Isso é um parênteses. Fecho o parênteses e vou para os povos e comunidades tradicionais. Até agora eu falei de índio, falei de povos indígenas. E por quê? Porque os povos indígenas são os grupos humanos socialmente ambientados na América Latina mais visíveis, embora tenham sido invisíveis durante 4 séculos. E o que eu estou querendo dizer com isso? Os povos indígenas, durante 4 séculos, século XVI, XVII, XVIII, XIX, foram tratados como reserva de mão de obra, na maior parte escrava, e depois, no final do século XIX, da metade do século XIX em diante, como mão de obra livre. Mais ou menos. Mais ou menos. Porém, no século XX, pelo movimento feito pelos próprios povos indígenas, não porque houve uma consciência da sociedade, mas pelo movimento social dos povos indígenas, começa, a partir do século XX, uma visibilidade. Eles começam a aparecer na sociedade latino-americana. Em alguns lugares aparecendo mais, em outros lugares aparecendo menos. Eu diria que ontem eu me referia à questão do México, da Bolívia, do Peru, do Equador, onde começam a aparecer mais. E quando começam a aparecer mais, começam a reivindicar uma discussão dos povos indígenas. E essa discussão dos povos indígenas estaria reunida em um grande congresso, que é uma proposta mexicana e boliviana, mas principalmente boliviana, em um grande congresso que se chamaria Congresso Indígena Americano. Os Estados americanos, reunidos na iniciante Organização dos Estados Americanos, começam a se preocupar com isso, porque esses movimentos são muito fortes em alguns países, e alguns países começam a se preocupar com isso. México, Bolívia, Colômbia, Equador, começam a se preocupar com esses movimentos sociais, que são movimentos sociais fortes, e são movimentos sociais que reivindicam exatamente a existência, a manutenção da existência coletiva dos povos e dos territórios. Pois bem, é muito antes da década de 70 isso, 30 anos antes. E esse movimento, tipicamente latino-americano, que reivindica um congresso indígena, é contrarrestado, mas os indígenas não têm como fazer o congresso. Então, os indígenas pedem aos estados nacionais que ajudem a organizar o congresso. E não conseguem. Quer dizer, não conseguem, não. Os estados nacionais não querem. Os estados nacionais não vão fazer isso. Mas os estados nacionais não aguentam não fazer isso e contrarrestam isso com outro congresso, que se chama Congresso Indigenista Interamericano. Trocam a palavra indígena por indigenista. E, ao invés de colocar indígenas, colocam representante dos indígenas. Quem são os representantes dos indígenas? Nós, cara pálida. Então, os estados escolhem, por formas mais ou menos miraculosas, os representantes dos indígenas que vão estar nesse congresso indigenista. E constroem, a primeira vez... Agora, reparem o detalhe. O congresso indigenista, que ajuda a conformar, inclusive, a OEA, ele é um congresso que resulta, é feito no México, não na Bolívia, embora a reivindicação tenha sido partida da Bolívia, é feito no México, e ele conforma
a necessidade dos Estados nacionais latino-americanos construírem institutos indigenistas em cada estado, para poder tratar da questão indígena. Isto quer dizer, os Estados nacionais, nesse momento, entendem que há um problema indígena. Não havia antes. Antes não eram indígenas. Antes eram camponeses, eram mineiros, eram escravos, eram trabalhadores, era reserva de mão de obra. Nesse momento, no século XX, os Estados nacionais reconhecem a existência de povos. Por quê? Porque os povos exigiram isso. Ao reconhecer a existência dos povos, ao construir esses institutos indigenistas, sempre com o nome de indigenistas interamericanos, se constrói também um grande instituto, que é o Instituto Indigenista Interamericano, que congrega todos esses outros institutos. O Brasil nunca teve um Instituto Indigenista Brasileiro, porque o Brasil alegava que já tinha a sua agência indígena, criada no começo do século XX, por Rondon, por acaso, e que era, na época, o Serviço de Proteção ao Índio, e que depois se transformou na FUNAI. Então, o Estado brasileiro, alegando que já tinha o serviço, não precisou criar o Instituto Indigenista. Então, se criou Instituto Indigenista da Argentina, Instituto Indigenista do Chile, Instituto Indigenista do... E ali vai com todos os países da América Latina criaram seus institutos indigenistas. Isto significa, se deu visibilidade à questão indígena. Logo em seguida, os povos indígenas começam, eu falei, 30 anos antes da década de 70, então, logo depois, na década de 60, já entrando 70, os povos reunidos em seus países, a partir dessa reivindicação vitoriosa de se transformar, não o que eles queriam, mas de colocar dentro do Estado a preocupação indígena, eles começam a fazer organizações internas e supranacionais ou supraétnicas. Várias etnias se reúnem em uma só organização. E essa organização, da qual eu acho que a mais representativa é a do Equador, pela forma como se organiza, que é a CONAI, pela forma como se organiza a estrutura, acaba tendo, paulatinamente, cada vez mais importância política nos Estados nacionais, reivindicando alterações profundas nas constituições e reivindicando políticas específicas para povos indígenas, baseado sempre em dois pilares fundamentais, quais sejam a existência dos povos, o reconhecimento da existência dos povos, suas línguas, culturas, tradições e coletividade, e o território, com tudo que tem dentro. Ambientalmente existente, não só uma terra pelada de produção. Pois bem, entretanto, os indígenas não são os únicos povos. Os indígenas foram os primeiros que apareceram, botaram a cabeça de fora e disseram: nós queremos participar do processo, precisamos participar do processo, porque esse processo tem a ver com a nossa existência. Mas não eram os únicos. E por que não eram os únicos? Porque o processo colonial da América Latina é um processo infame contra os povos. Não só os indígenas. Vamos esquecer os indígenas e pegar os outros povos. Que outros povos? As gentes, em geral. Ou, em especial, os trabalhadores. Os trabalhadores que vinham para a América, historicamente, vieram como escravos. Portanto, século XVI, XVII, XVIII, vieram como escravos. No século XIX, começa a diminuir essa vinda de escravos por proibições, etc., problemas que não vale a pena discutir, mas o volume de gente que vem da África, sequestrada, retirada em seus direitos, é muito grande.
essas gentes sequestradas têm como objetivo, primeiro objetivo, a liberdade. Mas a liberdade não se conquista sozinho. Ninguém é capaz de ser livre sozinho. Então, tiveram necessidade de reconstruir coletividades destruídas. E os africanos, que vieram sequestrados, reconstruíram coletividades pela América Latina inteira, até o ponto de fazer uma tremenda guerra no Haiti a partir de africanos e transformar o Haiti na primeira república independente da América Latina, com uma guerra negra, feita por negros, feita por africanos. Pois bem, essas comunidades, qual é a reivindicação dessas comunidades? Primeiro, a liberdade, óbvio. Mas a liberdade não é uma reivindicação, reparem. A liberdade é um estado de ser. Se você não está mais sobre os grilhões da escravidão, você é livre. Portanto, o pequeno grupo que se deixava de ser escravo, que saía, voltava a ser livre. Então, isso não é uma reivindicação exatamente. Ao contrário, isso é uma luta dessas comunidades, que no Brasil atendem pelo nome impróprio de quilombolas. É uma luta das sociedades quilombolas que se criam contra o aparelho de Estado escravocrata. Não por sua liberdade, a liberdade ele já tem, mas pela liberdade dos outros, pela liberdade dos que estão sobre os grilhões da escravidão. Então, o que une essa gente toda, de uma forma mais ou menos genérica, é a luta pela liberdade dos outros, não si própria. E qual é a luta pela liberdade? Qual é a luta própria? A luta própria é a mesma luta dos indígenas, exatamente a mesma. A manutenção e o reconhecimento dos direitos de serem uma sociedade coletiva e o território. Que território? O território que eles aprenderam a viver. Os índios já sabiam. Os escravos tiveram que aprender. E esse aprendizado foi um aprendizado provavelmente muito duro, porque era uma realidade completamente diferente da África. E por quê? Os coletivos que se formaram não eram coletivos originariamente coletivos. Eram coletivos que inicialmente se formam artificialmente. Gente que fala línguas diferentes, gente que tem religiões diferentes, gente que tem pais diferentes, que tem regiões da África diferentes, que conhece naturezas diferentes. Portanto, tiveram que reconstruir essa irmandade. E essa irmandade entre si e essa irmandade com a natureza. Portanto, é um redescobrir da natureza e da irmandade. E, obviamente, que aprenderam muito com os índios. Os quilombolas, portanto, fazem parte desse grupo de invisíveis, que só vão se tornar visíveis com a Constituição de 88 e com as constituições do final do século XX nos outros países. Pois bem, mas não são os únicos ainda. Tem mais. Quem são os mais? Os mais são todos aqueles que, não sendo índio nem quilombolas, resolveram ter uma vida fora da altíssima exploração capitalista do trabalho. São camponeses, em geral. São extrativistas, em geral. Alguns são conduzidos a ser assim, como é o caso dos seringueiros, arrancados do Nordeste e trazidos para a Amazônia. Foram conduzidos a ser coletivos. Outros são coletivos por opção. E a opção é sempre uma opção contra a devastação da sociedade moderna e capitalista. É curioso a gente analisar, por exemplo, como é que são as guerras, as assim chamadas guerras camponesas brasileiras. Olhem Canudos. O que é Canudos? Canudos é a tentativa de um grupo humano de se restabelecer ou de conseguir viver coletivamente e viver em uma terra que lhes garanta a sobrevivência pessoal na natureza em que estão.
Portanto, embora não tenha uma palavra sobre a natureza e o meio ambiente nos sertões de Euclides da Cunha, se a gente lê agora, e eu sugiro a vocês que façam isso, reparem como há no povo, no sertanejo, uma preocupação com o ambiente. É curioso a gente ler, por exemplo, algumas coisas do Padre Cícero, que não tem nada a ver diretamente com o Antônio Conselheiro, mas as recomendações de Padre Cícero para as suas populações, para seus afilhados, dizendo como proteger a terra e a natureza que nasce na terra, as plantas. Quem lê isso hoje, pensando no que eu estou pensando, na questão socioambiental, poderia dizer, Padre Cícero é um socioambientalista. Porque ele está preocupado com os povos, mas ele se dá conta que só é possível manter aqueles povos sertanejos ali se tiver uma natureza que consiga reproduzir não só a sua forma de vida, como a sua manutenção física e cultural. Eu estou muito longe da minha terra, e na minha terra teve a maior guerra camponesa deste Brasil, que chamou-se Contestado. O nome é ruim, é impróprio, mas a guerra não foi imprópria nem ruim, a guerra foi uma guerra tremenda. 4 anos de enfrentamento com as polícias militares de Santa Catarina, do Paraná e o Exército da República, no começo do século XX. Foi uma guerra terrível. Uma guerra que o Exército não conta. Uma guerra que o Exército e a Polícia do Estado do Paraná tem um memorial onde mostra apenas as metralhadoras. Mas uma história extremamente mal contada. É uma guerra camponesa. O que reclamavam os camponeses? Sua coletividade e sua natureza. E a possibilidade de viver de acordo com a natureza. Portanto, quando nós pensamos nesses povos que se rebelam contra a forma de altíssima exploração do trabalho e da natureza, porque essas coisas são intimamente associadas, nós começamos a pensar e podemos dizer, estas lutas, estas guerras, são guerras socioambientais. Por que se rebelavam os assim chamados camponeses da Guerra do Contestado contra a devastação da maior madeireira da América Latina, dirigida por Facuar, nada mais, nada menos, tão conhecidos de vocês aqui na Madeira Mamoré. É o mesmo personagem, destruindo os pinheirais do Paraná e de Santa Catarina. E isso defendia os camponeses. Pois bem, lá você vai, pela tua conta, já passei o tempo. Você dá 1 minuto e meio. 1 e meio. Obrigado. A Marta é dura, ela é assim com os alunos também? É. Com os alunos, não? Tanto é que todos os alunos querem tirar selfie com ela, né? Eu sou. Então Então não deve ser assim, ela deve ser com os alunos. Deve ser... Bom, vamos lá. O que eu estava lhes dizendo então? Eu quero lhes falar agora de que os camponeses, aqueles camponeses que lutam por terra, aqueles camponeses que, em geral, há vários nomes, mas que um deles se chama os trabalhadores sem terra, esses camponeses lutavam por uma reforma agrária. Todos vocês sabem, continuam lutando. A reforma agrária que pensavam os camponeses, especialmente o MST, na década de 60, 70, desculpe, 80, porque o MST nasce em 80, mas ele é fruto de movimentos anteriores. Todos os movimentos anteriores que foram MST na década de 80 reivindicavam uma reforma agrária. E uma reforma agrária aos moldes das reformas agrárias pensadas dentro do sistema moderno. Com total afastamento da natureza. Com total afastamento da natureza. A natureza era apenas a servidora que brotariam os grãos que plantava a produtividade.
O MST, na década de 90, começa a entender a necessidade da preservação ambiental. Com gente. Claro que com gente. Eles são gente. E, portanto, como é possível que se preserve a natureza sem preservar a si mesmo como gente? E então passaram a entender nesse processo de que é necessário uma preservação, que a reforma agrária camponesa, inclui necessariamente a proteção da natureza. E, portanto, uma retomada da consciência da relação íntima entre o ser humano e a natureza. Para concluir, então, eu passei pelos esses movimentos, essas pessoas, esses grupos humanos que se tornam coletivos e que fundam, formam, organizam culturas e que hoje nós chamamos de povos e comunidades tradicionais. O nome não é lá grande coisa. Por que o nome não é lá grande coisa? Porque é um nome genérico. Aqui está incluído índio, quilombola, etc. Índios ou indígenas é um nome genérico. Quilombolas é um nome genérico. Camponeses é um nome genérico. Seringueiros é um nome genérico. E assim por diante. Porque essas comunidades se formam como comunidades estreitamente ligadas à natureza. Intimamente ligadas à natureza. E essas comunidades, cada uma é cada qual. Por quê? Porque a natureza, cada uma é cada qual. Portanto, é muito diferente um povo, indígena ou não, quilombola ou não, que se organize aqui em Rondônia, do que aquele que se organizava nos pinheirais do Paraná. Claro que é diferente. Claro que é diferente. Aqui em Rondônia, só se imagina na cidade de Porto Velho alguém tomando erva mate. Né, Pedro? Não uma comunidade tradicional que tem outras grandes e vantajosas coisas para usar da natureza e não precisa da erva mate, nem gelada, como tereré, né? Então, para encerrar agora, que agora sim a Marta está me olhando com uma cara aqui já feia. Para encerrar, eu diria, a questão socioambiental, meio ambiente e povos tradicionais é um pensamento, é uma ideia, é uma convicção, é uma proposta, é uma teoria que encerra gente e natureza e propõe que é possível as gentes viverem em harmonia com a natureza. E, por outro lado, é impossível as gentes viverem sem natureza. Isto significa que, se houver insistência em viver sem natureza, não existirão gentes. E a natureza se reporá de uma forma completamente diferente, como um castigo às gentes que não a respeitam, não a conhecem e não a irmanam de uma forma integradora. Muito obrigado. Muito obrigado, professor Dr. Carlos Marés, pela exposição. Muito grato por estar ouvindo o senhor nesta mesa, nesse dia. Passamos a palavra agora ao professor Dr. Raimundo Nonato para as suas considerações. Boa noite a todos e a todas. Queria parabenizar a comissão organizadora do evento pelo debate e a presença de todos, que acho que isso é extremamente importante, a gente debater algumas questões de direito na questão ambiental, principalmente pela o que vivemos e o que ainda vamos viver, né? Eu creio que essa última fala do professor, trazendo a discussão sobre socioambientalismo, a ideia do ser humano e natureza, me fez lembrar uma passagem que está no portal Filhos do Guaraná. Vocês podem acessar o Google que está lá, e tem uma história captada
pelo um socioeconomista, Maurício Framboni, de um diálogo que teve um servidor da FUNAI, na terra indígena Andira Amaral, com um velho Satere Maué, um tuiçá. Então, o tuiçá estava diante de um pé de guaraná, e o Melo, naquela sua militância, ou ainda entusiasmado com o desenvolvimento e com o progresso e tudo mais que pintava naquele momento, pelos anos 90, disse ao senhor tuiçá: por que você não destrói esse pé de guaraná e planta um novo, para que ele possa dar novos frutos? Ele disse: não. Ele é meu amigo e todo dia eu converso com ele. Quer dizer, conversa com o pé de guaraná. Porém, só dentro de um contexto que a gente vai entender que os Satere Maué são os filhos do Guaraná. Então, ele conversa diretamente com a natureza. Né? E o uso do sapó, que vem do Guaraná, ele dá as boas palavras, dá boas ideias. Então, você tem essa relação de ser humano com natureza, ele, necessariamente, a gente tem que compreender isso, e não como uma fantasia, mas como uma realidade humana. Então, nesse sentido, o próprio lugar onde é domesticado, onde surge o Guaraná, é o Nuçoquém, ou seja, o território. Então, nesse sentido, o ambientalismo, a questão da proteção da gente, é a proteção do Guaraná nesse sentido. E o meio ambiente é o Nuçoquém, onde está o Guaraná. Então, se fecha um ciclo de uma interpretação da relação entre natureza e cultura, que é tão cara, não é? Porém, quando a gente traz o tema socioambientalismo, meio ambiente, a gente procura relacionar com as comunidades tradicionais dos povos indígenas, como já foi feito aqui. Agora, no âmbito das ciências sociais, em destaque na antropologia, requer a gente focar o ponto de reflexão. Nesse sentido, o foco será discussões relativas a populações quilombolas, a populações extrativistas, pescadores, agricultores, como foi dito aqui. Por que essa relação tem que ser feita? Porque nós estamos localizando justamente aonde está a questão do problema. Essas categorias situam-se em uma perspectiva de serem e se reconhecerem como categorias coletivas. Veja, se reconhecerem e serem reconhecidas como categorias coletivas. Então, não trata de uma relação individual, trata de um pensamento e de uma ação coletiva. E essa ação coletiva, ela se reproduz e, ao mesmo tempo, em que ela se fortalece nesse coletivo. E uma análise no contexto pelo prisma da etnografia nos permite, apoiando-nos no paradigma interpretativista, adentrar o universo do sentido e significado dado por esses povos, por essas comunidades. E aí é que está o grande desafio nosso, é entender o sentido e significado que é dado no próprio discurso da relação entre essas populações e a natureza e o seu ambiente. Não podemos pensar que simplesmente uma história narrada por um pajé, narrada por um sabedor indígena, ela é algo fantasiosa. Não, ela tem uma lógica, ela tem uma profundidade. Agora, para entender esse sentido, é necessário que façamos aquilo que os Yanomamis fazem, né? Que eu acho muito bonita essa palavra, fazer um recura. Um recura é as pessoas fazer um tratamento interno, interior. Então, esse recura, às vezes, nós temos que fazer, nós temos que dar sentido ao sentido que as pessoas estão falando para que nós possamos entender essa dimensão. E essa dimensão, hoje, ela é cara, porque cada vez mais está difícil a gente ouvir e a gente entender as pessoas. Portanto, dentro de um prisma etnográfico, e aí tem eu faço geralmente umas críticas, porque alguns livros, eu diria, alguns manuais, utilizam a etnografia enquanto método.
Eu vou fazer uma etnografia, eu vou fazer trabalho de campo, eu vou coletar dados. Nós, na etnografia, são procedimentos metodológicos de coleta de dados. A etnografia é uma análise densa, é uma análise profunda, como esta que acabei de citar, quando você ouve uma história de uma relação entre um tuiçá, Sateré-Maué e o Guaraná, você tem que entrar nessa dimensão densa para interpretar o sentido que ele dá ao Guaraná e o sentido que ele dá à sua vida. Então, essa descrição densa, ela é profunda, tá? E ela traz para o universo uma compreensão do outro, estipando, assim, aquilo que nós podemos dizer de um eurocentrismo, de algo, um egocêntrico, centrado simplesmente em mim e não no outro. Porém, essa questão dos recura pode ser também, como no Alto Rio Negro, você fazer um assopro usando o cigarro, tá? Em que se purifica o ambiente, se purifica a pessoa no contexto social. Mas também não só pelos indígenas, como os Yanomami, como os povos indígenas do Alto Rio Negro. Pode saber também como nas comunidades tradicionais, geralmente tem o benzedor, tem a benzedeira. Como nas comunidades afro, também a mãe de santo e o pai de santo. Geralmente você vê essa ligação do espiritual com a natureza, né? E isso dá uma dimensão de profundidade. Porém, e aí está uma outra dimensão que nós temos que compreender, que essas intervenções, ela parte necessariamente de todo um conhecimento, de toda uma prática adquirida milenarmente e repassada de pai para filhos, como de forma geracional. Essas metodologias, elas não são muito diferentes da nossa formação acadêmica. Na realidade, elas são práticas também, práticas concretas, como bem diz Lévi-Strauss no primeiro capítulo do livro Pensamento Selvagem. Eles são, na realidade, a ciência do concreto, na sua forma de metodologia, na sua forma de intervenção. Mas onde se intervém? Se intervém naquilo que foi a discussão do GT hoje pela manhã. A gente, inclusive, um dos grupos, dos participantes apresentou a discussão entre ética e moral para pensar a questão do resíduos sólidos. Ou seja, você pretende, de alguma forma ou de outra, penetrar nessa alma das pessoas, ou como diriam os alemães, no espírito, né? Bem, porém, quando a gente pensa nessas questões, é imprescindível a gente ter alguns conceitos e ver a extensão desses conceitos e ver a operacionalidade desses conceitos, porque há conceitos, e ontem, de uma forma indireta, o professor Marés tocou nisso. Se você pegar a Convenção 107 da OIT, ela é uma convenção pautada em um item, a integração. Ou seja, seriam populações indígenas, populações transitórias. E a de 1989, da Convenção 169, você já não tem mais isso. Ou seja, houve uma revisão do conceito de que populações indígenas não são populações transitórias. Ainda sim, porém, os índios ainda têm que dizer, como disseram ontem na abertura, que eles não são transitórios. Quando ele disse, quando eu estou na cidade, dizem que eu não sou índio, mas eu sou índio e estou aqui. Ou seja, ainda vivemos uma luta e achando que aquilo ainda está superado, como se fosse uma transição. E quando a gente fala de integração, é fundamental aí entender os conceitos de identidade étnica e de identidade coletivas. As identidades étnicas, muitas que foram ditas quanto exterminadas, não existido mais, e a historiografia trata isso, alguns historiadores tratam isso, e não tem mais esse povo indígena, essa etnia. O Nordeste ele dá um exemplo de como, submetido a uma intensa pressão, as populações voltam novamente a se identificar. Tá? Estado que não havia mais indígenas, ele volta novamente ao cenário. Então, isso demonstra que, como diz o antropólogo mexicano, o Bartolomé, tá? Mais do que pensar na cultura resistente, é melhor pensar na resistência da cultura. Ou seja, a cultura está no sujeito e não fora dele. É nele que está o sentido e significado de ser.
E quando nós tratamos de identidades coletivas, né, principalmente, é necessário a gente ver o que os aglutina. Tá? Você tem aqui uma identidade coletiva muito forte, finais dos anos 80 e fortalecida nos anos 90, que é os extrativistas, que eram os seringueiros. Ou seja, uma população que se viu transplantada, como diria Darcy Ribeiro, para uma região que ele desconhecia, ele se reconstrói enquanto pessoa e se vincula à ideia de um seringueiro e forma uma identidade coletiva. Ou seja, a base econômica do seu trabalho forma a sua identidade. Isso também acontece recentemente com as quebradeiras de coco de babaçu no Mato Grosso, no Maranhão. Se vê na extração e na coleta do babaçu a sua relação com a identidade e a sua relação com o meio ambiente. Tá? Aí é que está um outro elemento. Um outro conceito que também nos permite pensar são as questões da racionalidade. Porque essa racionalidade, nós temos uma racionalidade estatal que é marcada por um viés vertical e nós temos uma racionalidade que marca esses sujeitos coletivos, que é a horizontalidade. E aí é que está o problema, porque enquanto o Estado prima por uma questão vertical, você tem um campo de negociação dentro de linhas horizontalizadas. Isso é interessante para pensar, porque nas comunidades indígenas, numa terra indígena, cada comunidade é como se fosse autônoma em si mesmo. Então, a aliança entre elas é que dá o equilíbrio e dá o controle sobre os seus territórios, e não de uma forma vertical, como nós fazemos hoje em relação ao domínio território do Estado brasileiro. Um outro conceito também que traz, e que também, às vezes, explicar isso e se confunde com outro de migração, é o de territorialidade. Porque essas territorialidades, ela funciona de tal maneira que são as relações das pessoas e que estão em conexão. No filme de ontem sobre os Munduruku, no Rio Teles, nós verificamos que tinha várias comunidades. Elas não estão isoladas uma das outras. Aquelas comunidades articuladas, principalmente em momento de festa, é o que dá a dimensão da territorialidade. E essa territorialidade, ela foi obstruída pelo Estado Nacional, principalmente quando, no final dos anos 80 e nos anos 90, no projeto Calha Norte, na Amazônia, propunha a demarcação de terras indígenas em ilhas, e não em terras contínuas. Porque quando você faz em ilhas, você quebra o elemento da territorialidade e traz problema futuro. É o caso que está ocorrendo em Roraima. Né? Em Roraima, as terras que foram demarcadas em ilhas, as pessoas estão vivendo, vamos dizer assim, na miséria dentro das terras que foram demarcadas. Tá? Os recursos são ínfimos, a população aumentou e a pressão sobre eles, advindo das cidades, são enormes. Agora, dentro desse processo de territorialidade, na contramão, advinda principalmente da ação do Estado, nós temos a territorialização, ou seja, são os vários mecanismos estatais, vários mecanismos privados sobre essa população que cria uma estrutura de dependência, eu diria até uma tutela sutil daquilo que há muito tempo os índios viveram. Okay? Agora, para a gente entender esse contexto e essa relação e os impactos sobre as pessoas, sobre a gente e a eliminação da proteção, como o professor Mares colocou, é necessário a gente entender o contexto da situação. Não podemos pegar os elementos e colocar todos numa cadeia só. É diferente. É diferente. Tá? Os agentes estatais agem diferentemente dependendo do contexto. Faço lembrar, em junho de 1999, o diretor da FUNAI, um conflito com os Caigangue, fomos parar em Passo Fundo. Tá? Então, a forma como aquele agente, naquela época, tratou a questão, tratou os Caigangue, me surpreendeu. Me surpreendeu, porque ele foi de forma agressiva,
para alguém que era um órgão e tinha sido um órgão tutor. Não é? Porém, conversando com os indígenas Macuxi e Wapixana em Roraima, ele tinha uma outra atitude em Roraima. Ou seja, então, em contexto situacional, as instituições elas agem diferentemente. Isso não é muito diferente em outros lugares. Entender esse contexto da situação para situar o problema é fundamental para que nós possamos ver quais são as estratégias estatais e quais são as respostas dos índios para esse tipo de problema. Uma situação em que merece destaque, mas pouco noticiado, o povo Yanomami só tem 70 anos de contato com a sociedade nacional, os Yanomamis que eu falo, os Yanomami da região de Maturacá, município de São Gabriel da Cachoeira. Porém, fazendo uma análise quanto à questão dos seus direitos, são aqueles que mais acionam o Ministério Público com relação à garantia dos seus direitos. Entendeu? Inclusive contra um vizinho indesejado, que é o Exército. Tá? E, em outubro de 2008, numa manobra dos Yanomami, porque houve uma ação de tentar deter, dentro daquela lei editada pelo Lula, que o Exército tinha poder de polícia nas fronteiras, os Yanomamis tomaram de assalto o pelotão do Exército. Eu acho que eu nunca tinha visto, na história brasileira, o pelotão do Exército ficar todo refém dos Yanomami, por causa de um cidadão, que o tenente resolveu prendê-lo, porque ele desembarcou do avião, lá tem uma pista de pouso pela Comara, e simplesmente o avião não foi revistado e acharam que deviam mostrar autoridade prendendo o Yanomami. E levaram o Yanomami para São Gabriel da Cachoeira. Tá? Nesse intervalo de mais ou menos um dia, foi que, à noite, os Yanomamis, comandado pelo cacique Joaquim, que já faleceu há um ano, mais ou menos, atrás, aos seus 86 anos, tomaram de assalto o pelotão do Exército. Tá? E o general Jaborandi, que já faleceu também, acho que o Joaquim e o general Jaborandi devem estar discutindo agora lá no céu, né? Por que ele fez aquilo? Teve que sair de Cucuí de helicóptero para negociar a retomada do pelotão. Ou seja, você tem aí elementos estritamente coletivos, estritamente étnicos, lutando frente a uma demanda do Estado. Porém, trazendo um pouco essa discussão, vale a pena fazer alguns recortes históricos. Nós temos, na década de 70, uma política desenvolvimentista. Essa política desenvolvimentista, a natureza era um segundo plano, como você falou. Ela não fazia parte do projeto desenvolvimentista e nunca fez, como hoje nós observamos. Segundo, destruiu várias comunidades. Um exemplo bem claro são os índios gigantes, né? Narrado pelo Aurélio Miguel, que são os Panará, tá? Os índios gigantes. Os Saterê Maué, em 86, tiveram um embate forte com a Elftine, uma empresa petroleira que estava fazendo prospecção na sua área. Inclusive, com alguns Saterê morreram em função de uso de dinamites na prospecção de petróleo. Ou seja, você tem um contexto muito forte, você tem, finais dos anos 80 e início dos anos 90, uma forte deslocamento de pessoas para os garimpos, tanto aqui em Rondônia quanto em Roraima. Se você pegar no YouTube, a moçada mais nova aí entra e ver no YouTube o que era a ação dos garimpeiros nos anos 80 e 90 nessa região, é coisa terrível. Então, vejam, você tem 40 mil garimpeiros na área Yanomami para uma população, à época, que não chegava a 7 mil pessoas. No Rio Calburis, em Maturacá, os Yanomamis me contam que tinha 80 balsas de garimpeiro. E os efeitos nefastos da ação dos garimpeiros sobre o ambiente e sobre essa população, até hoje ainda estão lá registrados, principalmente doenças sexualmente transmissíveis. Então, quer dizer, a luta de resistência dos indígenas, ele ganha um contorno de aliança, principalmente a partir dos anos 90, porque a partir dos anos 90, o movimento se consolida
enquanto uma ação organizada em toda a Amazônia articulada. Porém, tem um problema, que é entre movimento organizado e movimento não organizado, vamos dizer assim. Porque o movimento organizado acaba, de alguma forma, sendo capturado pela esfera do Estado. E aí que a gente começa a perceber que os índios também entraram numa roldana na relação com o Estado e, em alguns lugares, eles foram engolidos. Exemplo disso, os vários processos que tem contra a Associação Indígenas e Organizações Indígenas, naquele modelo de FUNASA que passou para as organizações um serviço que, evidentemente, é do Estado. Tá? E aos índios cabia simplesmente o controle social. Então, nós temos toda uma trajetória de rever quais os processos de territorialização estatal, direta e indiretamente, sobre essas populações. As criações das reservas extrativistas, as reservas ambientais, também ela, aparentemente, parece que traz uma resposta à natureza. Mas, por outro lado, também ela pune o próprio indivíduo que tinha uma relação benéfica com a natureza. No EIA-RIMA da BR-319, asfaltar aquela coisa toda, nós fizemos uma proposta num debate que, antes de criarem as unidades de conservação em torno da estrada, ao longo da estrada, que fizesse um levantamento se ali seria ou não terras indígenas. Ou seja, você evitaria, você traria uma discussão para verificar futuramente e não ter um embate entre a questão ambiental e a questão da terra indígena, que sempre foi relação de conflitos. Então, nesse sentido, quando fizemos essa proposta, a ideia central era que tínhamos informações quanto à população ao longo do Rio Madeira, principalmente de Apurinã, que falavam que algumas áreas ali eram áreas suas tradicionais. Tanto é que a relação dos Apurinã com essa região é muito forte. Então, frente a isso, é necessário que a gente estabeleça uma certa leitura para entender o sentido que é dado por essas ações estatais e quais são as respostas que são dadas pelos movimentos. E isso exige o que nós falamos anteriormente, entender o contexto da situação, adentrar este universo de sentido e significado e avaliar de forma crítica, de forma profunda, as políticas que são direcionadas para as populações indígenas e para as populações tradicionais. Eu creio que é isso, aí a gente fica à disposição para uma discussão mais, para esclarecer alguma coisa, ou debater os pontos que foram apontados. Muito obrigado, professor Nonato, pelas palavras. Passamos agora a palavra à professora mestre Marta Luísa, para suas considerações. Boa noite a todos. Sobrou alguma coisa para eu falar? Acho que sim, né? Porque uma mesa dessa... Dizer, isso está muito alto. Vou por aqui mesmo. Bom, sejam bem-vindos. É um prazer estar aqui nesse evento. Mais uma vez, a Católica me proporcionando momentos maravilhosos, né, de engrandecimento, de conhecimento. E então, quero cumprimentar todos os meus alunos da Católica, de outras faculdades que estão aqui, meus colegas professores, especialmente a mesa, o professor Marés, professor Raimundo, professor Renato, e dizer que é uma honra, claro, estar numa mesa de professores dos quais a gente lê e a gente produz o nosso conhecimento. Então, eu não sei aonde eu me coloquei nessa enrascada, mas eu vou tentar aqui contribuir, porque o meu papel aqui é meramente de coadjuvante. Claro que vou tentar complementar, né, contribuir de alguma forma, mas o brilhantismo é todo deles, com certeza. Então, quando eu vi o tema do nosso painel, socioambientalismo, eu quis trazer um pouquinho, então, das minhas áreas como docente e como advogada, o direito ambiental e o direito constitucional. Então, vou falar um pouquinho sobre esse estado socioambiental, essa ideia de socioambientalismo na Constituição Federal de 88.
ou um pouquinho além também, no nosso ordenamento jurídico, na construção aí das leis ambientais durante o século XX e depois com a nossa Constituição, agora no século XXI. E eu precisava estabelecer um ponto de partida. Professor, o senhor pode cronometrar o meu tempo? Eu ganhei os 2 minutos, né? Então, agora o senhor começa. Tá. Então, eu tive que estabelecer um ponto de partida e estabeleci, no final do século XIX, 1872, quando os Estados Unidos, então, estabelecem o Parque Nacional de Yellowstone, dizendo o seguinte: bom, para preservar a natureza, o meio ambiente natural, eu preciso, então, delimitar um território, tirar o ser humano e deixar que o ser humano contemple a natureza e promova a integração da natureza, junto à natureza, com visitações, caminhadas ecológicas, né? É isso que a gente faz nos parques. Vamos nos integrar à natureza, como se, como o próprio professor Marés disse, nós não fôssemos nada na natureza, estivéssemos fora dela. Então, passamos a ter uma ideia nessa teoria preservacionista, no final do século XIX, de que é preciso, então, delimitar alguns espaços para preservar a natureza, o meio ambiente natural, e o ser humano não pode estar dentro. Porque, se ele estiver, todos eles, de forma generalizada, degradam o meio ambiente. Mas será que é assim? Será que todo ser humano degrada o meio ambiente? Eu escolhi esse ponto de partida porque eu quero voltar ao final da minha explanação para falar sobre isso. Que quando eu vou chegar no ano de 2000 com a lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação, Lei 9985, para dizer se tem inspiração ou não nessa ideia do preservacionismo, ideia radical. E isso se desenvolve também em Canadá, Nova Zelândia, Austrália, Brasil, 1937, o primeiro parque em Itatiaia, 2 anos depois o Parque Nacional de Iguaçu, no Paraná, tantos conterrâneos meus aqui, lá do Paraná, né? E então essa ideia da multiplicação desses parques, essas ideias de unidade de conservação, elas não admitem, então, portanto, a presença do ser humano. Mas me parece que alguns grupos, quando eu os isolo, me parece que eu estou desprezando a sociodiversidade, porque eu não os considero como parte daquele meio, eu os considero como inimigos daquele meio. E eu acho que nós já temos uma consciência agora de que isso é inverídico. Mas eu vou além. Esse é meu ponto de partida, a ideia da criação desses parques. E aí eu entro no século XX, venho para o Brasil, com várias leis que tutelavam bens jurídicos ambientais de forma isolada. Então, eu tinha um Código das Águas em 34, preocupado, então, com os potenciais de energia elétrica. Eu faço um Código das Águas. Eu tenho a Constituição Federal de 34, que, lá no seu artigo 10, artigo 148, falava ali, en passant, sobre as belezas naturais, proteção do patrimônio artístico. Eu tenho 65, 34 também, né, com o primeiro decreto, como Código Florestal. Eu tenho 65 com a Lei 4771, falando do novo Código Florestal, estabelecendo um novo Código Florestal. Eu venho com a Lei da Pesca. Mas, vejam, todos eles trabalhando bens jurídicos ambientais voltados a interesses econômicos. Uma visão utilitarista desses bens, como se a natureza fosse servida em uma bandeja para que a gente pudesse, então, explorá-la de uma forma econômica. E, então, cada vez que eu tinha uma necessidade de tutelar um bem jurídico interessante para o poder econômico, eu criava uma lei. E no século XX, 2 grandes guerras mundiais, né? Tivemos aí a sociedade internacional, grandes conflitos. Como o professor Marés disse, chegamos na década de 70, lá em 72, com a Conferência de Estocolmo, que parece, então, que a sociedade internacional resolve. Se reúnem na Suécia, 113 países, 250 organizações não governamentais, e dizem o seguinte: agora, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito humano fundamental. E agora vocês, países, retornem às suas casas e façam a tarefa de casa. Então, agora nós temos a elevação desse direito
a um direito humano fundamental, vários princípios. A Declaração de Estocolmo, ela traz vários princípios: princípio da informação, princípio da precaução, princípio da responsabilidade, natureza pública da intervenção na proteção ambiental. Isso em 72. E o Brasil faz sua tarefa de casa? Bom, em 81, então, ele vem e edita a Lei da Política Nacional do Meio Ambiente, Lei 6.938, uma lei que tenta, portanto, reunir aqueles bens jurídicos que estavam isolados em várias leis em uma política nacional, uma ideia de que agora esses bens são tutelados por meio daquele documento, que traz objetivos, princípios, instrumentos de efetivação, portanto, dessa política nacional do meio ambiente. Uma lei, uma norma geral, né? Nós conhecemos isso, com princípios e, enfim. Isso em 81. 85, Lei 7347, a Lei da Ação Civil Pública, e aí passamos, parece que, enxergar o meio ambiente de uma forma um pouco autônoma. Eu acho essa expressão meio ambiente, até brinco, né, parece redundante. O que é meio? É o ambiente. O que é ambiente? É o meio. Né? Então, é o meio ambiente. E aí, então, estabelecemos a Lei da Ação Civil Pública. Estamos na década de 80 agora. E essa me interessa, o professor Marés já falou aqui para a gente, mas é uma década em que, a partir da metade dela, os movimentos sociais, portanto, se aproximam dos movimentos ambientalistas. Aí eu tenho, principalmente na Amazônia, né, o Chico Mendes, os seringueiros, os castanheiros, todos aqueles grupos que estavam vendo as suas culturas, seus modos de vida serem um pouco ameaçados, demonstram para o movimento ambientalista, de uma forma coesa, e aí eles se juntam, que, na verdade, eles não são uma ameaça ao meio ambiente. Eles são, na verdade, os protetores desse meio. O extrativismo, então, é visto como um aliado à proteção ambiental e não como um inimigo. Isso coincide com a divulgação do relatório Brundtland, em 87, Nosso Futuro Comum, que traz a primeira vez a ideia de desenvolvimento sustentável. E agora passa a falar o seguinte: eu preciso compilar preservação ambiental, crescimento econômico e equidade social. Opa, então, é preciso ampliar esse conceito de meio ambiente para além das florestas, do meio ambiente natural, da ideia dos parques apenas contemplativos. É preciso incluir a questão social. É preciso que esses grupos agora sejam vistos que o meio de vida deles, a cultura desses povos, são, sim, uma forma de preservação ambiental. Tanto Chico Mendes morre em dezembro de 88, né? Recebe o Prêmio Global 500 da ONU por atuação nessa proteção ambiental, e, por isso, uma ironia, quando eu falo do ICMBio, o gestor federal das unidades de conservação federal, que é a ideia que eu estava falando para vocês dos parques, de isolar, portanto, e eu tenho uma ala dentro do SNU, que é o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que fala assim: essa aqui são de proteção integral. As de proteção integral, então, portanto, não pode ter presença humana. Mas eu vou chegar lá, calma, estou me adiantando. Mas vejam, então, Chico Mendes é uma referência para nós, no final da década de 80, e aí vem a Constituição, em 88. E essa Constituição, como é que ela se estabelece? Ela reflete, então, o que o relatório Nosso Futuro Comum, divulgado pela ONU, com essa ideia de desenvolvimento sustentável, com essa ideia, e aí que surge o socioambientalismo, com a união entre esses movimentos e os povos tradicionais, dizendo: olha, a nossa cultura, o nosso meio de vida faz parte, então, desse meio ambiente. A Constituição, eu vou passear com vocês por ela e demonstrar que sim, que a Constituição ela traz uma ideia socioambiental, de novos valores, bens ambientais. Esses bens ambientais que incluem a sociodiversidade, a cultura humana e a biodiversidade. Espécies que proporcionem a vida humana. E aí é um salto um pouco no meu pensamento, não é? Então, a Constituição, eu venho no artigo 5º, eu tenho a previsão da ação popular para a proteção ambiental.
22, 23 e 24, repartição de competências, quando eu digo que União, Estados, Distrito Federal e municípios têm competência comum na proteção ambiental. Eu passo pelo 129, Ministério Público tem legitimidade para propor ação civil pública para a proteção do meio ambiente. Está ficando meio autônomo isso aí, né? Aí eu vou para o 170, como princípio da ordem econômica, a proteção ambiental. Eu vou para o 174, parágrafo 3º, eu vou falar que a atividade de garimpagem é, sim, a atividade das associações de garimpo deve ser, sim, tuteladas, desde que proteja o meio ambiente. E aí eu preciso englobar meio ambiente, no sentido não só meio ambiente natural, árvores, animais, rios, mas também o meio ambiente cultural, que é, sim, a ideia do socioambientalismo, o respeito às populações tradicionais e aos indígenas, e aqueles todos que o professor Marés brilhantemente nos relatou. Mas eu vou além. Eu vou ainda para o 186 da Constituição. Eu vou falar em função socioambiental da propriedade. Então, eu relativizo o direito de propriedade, aquela ideia individualista lá do Código Civil de 16. Eu vou dizer, olha, a propriedade tem função social se respeitar as leis ambientais, as leis do trabalho, e aí eu falo no respeito às leis ambientais, incluindo, portanto, as populações tradicionais. Senão, você não tem direito de propriedade, eu relativizo. E só cumpre função social se eu respeito as leis ambientais. E eu vou mais, eu vou para o 213, quando eu falo de bens materiais e imateriais. Agora eu cheguei na cultura. Agora eu cheguei, até porque, se nós pensarmos na emenda constitucional de 96, agora 96 de 2017, quando nós falamos, portanto, que os animais podem ser usados em manifestações culturais, eu reconheço, portanto, que as manifestações culturais fazem parte do meio ambiente. Porque aí eu permito a vaquejada com o uso dos animais. Então, vejam, a cultura é, sim, tutelada pela Constituição, 213, 214. Eu vou no 67 e 68 das ADCTs, quando no 67 eu falo que 5 anos após a promulgação da Constituição Federal eu vou demarcar as terras indígenas. Quando eu vou no 68 e falo que aos quilombolas será dado o título definitivo das terras que eles já são ocupadas. Vejam que, numa leitura um pouco rápida da Constituição, porque a gente não teria tempo, eu percebo que a Constituição institui, sim, um Estado socioambiental, que ele reconhece que o meio ambiente ele tem um conceito muito mais ampliado, como José Afonso da Silva nos diz, que é um conceito em que eu abranjo não só o meio ambiente natural, mas também a cultura dos povos tradicionais, que é o que o socioambientalismo, portanto, nos traz como referência. E aí eu entro numa questão de como pensar, então, o Brasil como Estado socioambiental. Será que estamos fazendo esse dever de casa? Em 92, na Convenção da Diversidade Biológica, o Brasil assina em 92, ratifica em 94. Essa convenção, que trata do combate à biopirataria, nós temos lá a proteção não só aos animaizinhos que andam naqueles tubos, né, que a gente vê geralmente, tinha um passarinho dentro de um tubo lá e estava sendo transportado de avião, mas também as técnicas e métodos tradicionais desses povos. Porque eu preciso que esses povos tenham a garantia de acesso equitativo a, se eu for estudar e divulgar esses métodos, que eles tenham, primeiro autorizem e depois permita que eles também tenham proveito desses métodos que são efetivamente divulgados e, enfim. Então, a Convenção de Diversidade Biológica de Combate à Pirataria não envolve só animais, envolve cultura. E aí nós vemos para a Lei do Sistema Nacional de Unidade de Conservação. A Lei 9985 de 2000, regulamentada pelo Decreto 4.340 de 2002. Falo rápido, né? Vocês estão me acompanhando? Então, né? Tá bom.
E a lei do SNUC, vou abreviar. A lei do SNUC, ela tem duas grandes alas aí. As unidades de conservação de proteção integral, as de uso sustentável. As de proteção integral, como eu já mencionei, são aquelas em que eu não permito a presença humana. E aí vem o decreto 4.340 de 2002 e diz assim: as populações que estiverem ali, tradicionais, elas serão reassentadas. Se forem permanecer temporariamente, precisam assinar um termo de compromisso. Ou seja, será? Eu fico meio em dúvida de que forma, porque a Constituição não entende assim. Me parece que a Constituição ela entende que esses povos são parte desses ambientes. Então, se eu tiro ele desses ambientes, como o professor Raimundo estava dizendo, parece que eu tiro um braço. Sabe aquela ideia do filme Avatar? A hora que eles estão lá e se conectam com a natureza, que todos se dão as mãos e tudo brilha? É essa visão que eu tenho dos povos tradicionais. Então, se eu tiro eles daquele habitat, eu tiro a forma de sobrevivência desses povos. Então, quando o SNUC fala, se eu for instituir um parque nacional, refúgio de vida silvestre, estação ecológica, reserva biológica, eu preciso tirar as populações. Lá da ideia lá do parque americano do século XIX. Porque não tem como compatibilizar. Eu tenho que reassentar esses povos. Isso é uma visão, para a visão socioambientalista, totalmente errônea. Então, eu venho com o SNUC e digo, olha, isso não condiz com o que a Constituição nos coloca, como eu mostrei para vocês. Bom, então, duas observações. Canotilho, ele coloca uma ideia que eu acho interessante, que ele chama assim, Estado constitucional de direito democrático e social ambientalmente sustentado. Constitucional de direito democrático e social ambientalmente sustentado. Veja, é possível falar em democracia sem direito das minorias? Então, quando eu falo em Estado socioambiental e Estado democrático, é preciso que eu garanta que essas minorias tenham voz. E aí eu digo, não, o índio não pode estudar, porque senão não é índio. Como é que o índio vai ter voz? A gente viu aqui um indígena ontem dizendo que vai a Brasília falar, né? Como é que ele iria se expressar? Ele não pode, então, ter nenhum contato? Ele não pode evoluir a ponto de poder falar, de poder ter voz? Se eu não dou voz às minorias, eu não estou num Estado democrático. Então, o Estado socioambiental, a meu ver, é um Estado que realiza a democracia, que garante a esses povos tradicionais voz e uma forma de defender o seu meio de vida. Que, se eles não podem defender o seu meio de vida, eu estou tolhindo a sua esperança. E Canotilho vai além. Ele diz, nós precisamos, se eu faço isso, se eu movimento, tiro essas pessoas do seu habitat, eu não tenho justiça ambiental. Porque eu não posso dar um ônus que elas não podem suportar. É preciso que eu garanta que as minorias tenham voz. E mais, eu coloco que a questão do direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, e aí fazendo uma interpretação até do professor Ingo, que ele traz essa ideia, que esse direito seria um meta-princípio normativo, como se fosse uma metanorma da interpretação toda da Constituição. Nós não podemos interpretar a Constituição se não for de forma sistêmica. Se não for entender que a Constituição toda trabalha essa ideia de socioambientalismo em vários dos seus dispositivos. Então, é um meta-princípio normativo de interpretação das normas constitucionais. Concluindo já, e eu vou daí passar para vocês, com duas considerações. A primeira, garantismo. Quando a gente fala de Ferraioli, parece que a gente só lembra do direito penal, né? Mas, trazendo para o direito ambiental, a gente fala num garantismo
de uma forma de um Estado de Direito. Então, eu tenho lei, né, professor Marés? Estava falando ontem. Como que eu preciso criar direitos? A lei está aí, a Constituição está aí, né? Então, eu tenho um Estado de Direito e mais, eu devo satisfazer esses direitos para evitar o desmantelamento dos direitos fundamentais. Eu tenho que dar força normativa a essa Constituição. Aí eu vou lá em Conrad Hess, né? Vou afastar as normas programáticas e vou falar essa lei deve ser cumprida, deve ser respeitada, inclusive pelo legislador infraconstitucional. E quando ele faz a lei 9985 e regulamenta pelo decreto 4340, a meu ver, ele desrespeita esse meta-princípio normativo previsto para a interpretação das normas constitucionais. Então, o Estado de Justiça Ambiental, como eu coloquei, ele é um Estado que proíbe práticas discriminatórias. Práticas discriminatórias que possam excluir as minorias da participação democrática. Por que eu quero o índio isolado, lá no meio da Amazônia, para ele não me incomodar? Porque eu me incomodo com a presença dele aqui. Então, ele não pode evoluir, ele tem que ficar isolado, porque senão ele não é índio. Eu sempre brinco, às vezes minha avó tem 93 anos, converso muito com ela. E ela, às vezes, conta algumas coisas da época dela. E ela fala, antigamente, a gente ia num baile, você estava me contando isso, uma mulher não podia se recusar uma dança. Se ela recusasse do primeiro, ela não podia dançar com mais ninguém, porque dava um problema sério. Isso era um costume da época, né? Os homens usavam chapéus, as mulheres vestidos longos, né? Não podiam mostrar o ombro. O adultério chegou a ser crime, né? Hoje não faz mais sentido, né? Então, a sociedade foi evoluindo. Hoje as mulheres já mostram as pernas, já mostram, né? Os homens não usam mais chapéu. Vejam, nós estamos evoluindo, estamos, né? Internet. Agora, o índio só vale se for aquele que foi pintado lá naquele livro que a gente leu no ensino médio. Nu, pintado, com o corpo pintado, com cocar na cabeça, esse é o índio. Ele não pode evoluir. Por quê? Nós podemos e eles não? Será que isso não é uma visão preconceituosa? E aí, será que não é até xenófoba? Estamos achando que os índios são estrangeiros? Isso não é uma interpretação com base no meta-princípio normativo que eu coloquei para vocês de Estado socioambiental. E aí, eu gostaria de terminar com uma frase de Tocqueville. Ele fala assim, ó, só há um meio para impedir que os homens se degradem. Não conceder a ninguém, com a onipotência, o poder soberano de aviltá-los. Então, só é uma forma de nós não nos degradarmos, é não dar poder a que um possa humilhar e desconsiderar o outro. Muito obrigada, gente. Boa noite. Muito obrigado, professora Marta, Luísa, pela exposição. Agradeço novamente aos três palestrantes, o professor Carlos Marés, o professor Raimundo e a professora Marta, pelas exposições que, creio, vêm aí a brilhantar e aprofundar os conceitos, os debates que estamos tendo neste nosso segundo Congresso Amazônico de Direito Constitucional. Registrando e agradecendo, então, a esses palestrantes que tiraram um tempo, prepararam e estão aqui conosco compartilhando essas reflexões, essas indagações, nos fazendo pensar aí nesses desafios que ainda temos de reconhecer e valorizar, aprofundar a discussão e o debate sobre várias identidades coletivas, sobre o uso dos territórios e tudo aquilo que nos envolve enquanto amazônicas, enquanto povos e comunidades que aqui estão. O nosso compromisso de pensar, enquanto acadêmicos, estudantes, pesquisadores nesta região amazônica, de pensar e refletir tudo aquilo que estamos debatendo, que a gente possa, cada vez mais, sair daqui com o compromisso de aprofundar esses nossos debates, de pesquisar essas indagações, esses vieses, essas reflexões despertadas pelos professores, pelos grupos de trabalho, pelas mesas redondas que estamos debatendo. Aquilo que eu dizia ontem na abertura, né, que muitas vezes a gente precisa superar aquele mero
desafio de ficar só no campo teórico, né? Acho que nós aqui na Amazônia, nós aqui em Rondônia, precisamente, temos esse desafio de tantas e tantas comunidades e povos tradicionais tão perto de nós e, ao mesmo tempo, algo que o professor Pedro também disse ontem, somos ainda tão ignorantes e ainda não observamos, não sentimos, não vivenciamos essas comunidades, esses povos que estão aqui do nosso lado, a 10, a 5 quilômetros, a 20 quilômetros. E aí, quando a professora Marta diz, é melhor que... Será que nós estamos querendo que é melhor que eles fiquem lá isolados, né? E aí estão próximos aqui, a gente precisa refletir sobre isso. E aquela frase que eu disse ontem, né? Muitas vezes a gente quer ficar só no cardápio, às vezes lê o texto da Constituição e já quer saciar a nossa mente reflexiva aí de estar resolvido. A gente precisa, de fato, sentir, ouvir, sentir o cheiro, tocar, né? Precisamos ter contato, conhecer, de fato, mais essas comunidades, esses povos que estão aqui do nosso lado. É o nosso meio, aquilo que o professor Marés coloca, né? A gente, é que nós somos esses povos, nós somos essas comunidades também. E precisamos reforçar mais esse caráter de uma coletividade, né? Nós estamos aqui na Amazônia e parece que nós também nos colocamos como distantes, né? Nós estamos aqui neste meio ambiente, precisamos reforçar essa necessidade de pensar de maneira mais integral todos esses aspectos.